pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e hoje eu gostaria de convidar todos vocês a assistirem esse workshop de Min Serverless. Hoje nós iremos aprender várias coisas legais, entre elas o que é uma arquitetura serverless, quais são os benefícios dessa arquitetura, o que é o Azure Functions, que tipo de template ou vários templates que eu posso estar usando para poder estar usando o Azure Functions. Vamos fazer uma demo, fazendo uma migração do back-end local para uma arquitetura serverless usando justamente o Azure Functions. Depois nós vamos fazer algumas considerações finais, tá? Vamos nessa? Vamos agora procurar entender alguns conceitos básicos, introdutórios, do que é Azure Functions, o que é a arquitetura serverless, quais são os benefícios de fazer uso dessa arquitetura. Nós vamos entender também que nem sempre é útil fazer uso desse tipo de arquitetura, você tem que fazer uma análise mais abrangente. E depois, na segunda parte, nós vamos fazer a demo e, por último, algumas considerações finais, tá? Para isso, eu vou alterar aqui a minha tela, vou aqui dar um F10 aqui rapidinho. E vamos agora começar a nossa apresentação. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do que é Serverless. Serverless, o buzzword do momento, tá? Então, a primeira coisa que a gente sempre deseja aprender a respeito de algo na internet, a gente tem a cultura de pesquisar no Google, ou no Bing, ou até mesmo aí no Wikipedia. Então, eu procurei aqui uma definição bastante interessante do que seria uma arquitetura serverless, tá? Então, vamos entender aqui um pouquinho. O que seria o serverless? Então, eu vi aqui uma definição do Wikipedia que diz o seguinte: a computação serverless é um modelo de execução de computação em nuvem, no qual o provedor de nuvem executa o servidor e gerencia dinamicamente a alocação de recursos da máquina. Eu particularmente não gosto tanto dessa definição do Wikipedia, porque ela confunde um pouco. Conforme a gente for passando os próximos minutos aqui falando sobre arquitetura serverless, vocês vão ver que a definição ela vai melhorar um pouco depois que a gente for entendendo mais a fundo a respeito dessa arquitetura serverless. Mas se a gente for resumir de fato essa explicação, a gente pode entender da seguinte forma, que essa arquitetura serverless é onde esse modelo de execução possui provedores, que pode ser entre eles aí o Google, a AWS ou até mesmo da Microsoft, que no caso o Azure, que serão no caso aí responsáveis por executar um bloco ou um pedaço de código que serão alocados dinamicamente e só irão cobrar apenas os recursos usados nessas execuções desses pequenos pedaços de códigos específicos justamente na nuvem. Mas quando a gente começa a falar de uma maneira um pouquinho mais detalhada a respeito dessa arquitetura, até porque se a gente for tentar traduzir a palavra serverless, né, server de servidor e less de menos, então você acaba subentendendo que é menos servidor. Então, às vezes, a gente fica um pouco confusos com respeito a essa explicação a respeito dessa arquitetura. Então, por conta disso, eu sou uma pessoa que gosto muito, de ensinar usando imagens. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês essa imagem aqui, para a gente entender um pouquinho mais a respeito do uso dessa arquitetura serverless. Se vocês verem aqui, nós podemos ver aqui dois tipos de arquiteturas. Uma arquitetura tradicional versus uma arquitetura serverless. Há mais de 10 anos, vamos dizer, mas eu vou botar mais ou menos esse tempo aí, mais ou menos uns 7 ou 10 anos atrás, a gente via demasiadamente muitas arquiteturas three-tier pairs. O que seriam essas arquiteturas? São aquelas arquiteturas que não trabalham com desacoplamento de código. Você tem ali, por exemplo, como a gente pode ver aqui na imagem, onde a gente tem ali um back-end, um front-end, nós temos uma base de dados,
Nós temos aí uma base de dados, o front, o back-end, tudo acoplado no mesmo lugar. A gente via muito isso, principalmente em projetos monolíticos, que é que a gente geralmente tem. A gente entende um pouquinho mais a respeito dessa arquitetura tradicional. Mas de uns anos para cá, como o front-end ele se tornou algo muito importante dentro dos projetos hoje em dia, então a gente acaba vendo esse desacoplamento de APIs, até justamente por conta do uso demasiado de APIs, que nós podemos ver em inúmeros projetos, seja no lado back-end, né, sendo alimentado ali, seja ali no front, onde a gente pode ver sendo alimentado pelas APIs ali do back-end, então a gente vê esse desacoplamento, né? Então, por exemplo, se você está num projeto de e-commerce, você tem ali um projeto principal, e dentro desse projeto principal, que é o e-commerce ali, um shopping, por exemplo, o e-commerce, onde você faz compras, né? Tipo, eu tô querendo comprar um teclado no e-commerce XYZ, preciso fazer um login e uma senha. Então a gente vai ter umas APIs ali de login e de senha. Então o que acontece? A gente acaba usando essas APIs dentro do contexto desse projeto. Só que a gente sabe que as APIs de checkout, de login, de senha, são APIs que a gente precisa ter um certo cuidado, porque vamos pensar no contexto de um Black Friday, por exemplo. Às vezes o cliente ele passa o ano inteiro guardando dinheiro para comprar aquela televisão que mais gosta, ou às vezes aquele celular que sempre teve vontade de ter, guarda o dinheiro o ano inteiro e espera justamente o período do Black Friday, porque geralmente são períodos onde a gente encontra muitas promoções, para poder comprar aquele produto que ele tanto anseia, que ele tanto deseja. Então, imagina a seguinte experiência. O cliente guardou o dinheiro o ano inteiro, tenta fazer o cadastro do e-commerce, foi bem sucedido. Na hora dele fazer a compra, ele passar todas as informações do cartão de crédito, se ele vai pagar à vista, se vai pagar com crédito, aí chega na parte do checkout. A parte do checkout, imagine que ela tem ali uma função onde ela vai concluir aquela compra. Na hora dele apertar no botão do checkout, aí fica ali recarregando, aí fica recarregando infinitamente, vamos dizer aí por uns 10, 20 minutos. Depois que passa esse tempo, vem uma mensagem de erro, dá um erro 500, por exemplo. Olha, deu um problema interno, por exemplo. É uma experiência frustrante demais para este cliente, que esperou um ano inteiro para efetuar aquela compra. Pergunto, será que aquele cliente ele vai voltar a fazer compra dentro daquele e-commerce? Com certeza que não. Ele vai procurar um outro website para poder justamente concluir aquela compra desejada o ano inteiro. Então, quando você lida com uma questão dessa, então você começa a fazer algumas análises. Por que uma determinada parte do projeto a gente tem tantos problemas ali? Então vamos entender um pouquinho mais esse contexto, porque a gente vai usar esse mesmo método de explicação para o que vai acontecer nos próximos slides. Mas a gente vê muito a questão da arquitetura serverless, principalmente em contextos de projetos de microserviços. Porque como você não tem como aplicar uma arquitetura serverless num projeto como um todo, até porque isso sai muito caro, então você tem que analisar muito bem que tipo de função está precisando mais ali, que vai ter uma demanda muito grande de requisição. Então, quando a gente entende mais ou menos essa imagem, aí sim a gente começa agora sim eu já entendi o que está acontecendo aqui. Tá? Mas e aí, Glaucia, quais são as vantagens em usar uma arquitetura serverless? Então, com uma arquitetura serverless, eu consigo construir aplicações mais escaláveis. Então, por exemplo, voltemos àquele exemplo
do consumidor que foi comprar no Black Friday, né? Ele não conseguiu, ela não conseguiu concluir aquela compra. Ou seja, aquele bloco, aquele pedaço de bloco ali no código daquele e-commerce, ele está com um problema. Ou seja, provavelmente no período de Black Friday, ele não está conseguindo não enviar resposta significativa ali, ou não está conseguindo ali, devido talvez pela alta demanda de gente fazendo a compra do mesmo produto, acessando o site ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Às vezes demanda o uso de um servidor adicional físico para poder aumentar a demanda daquele produto, daquele projeto. Você vai ter que deslocar pessoas. Então, quando você faz uso da arquitetura serverless, então você pode pegar aquele pedaço de bloco que está problemático dentro do sistema e justamente jogar ele na nuvem. Porque o que acontece? Aí entra a questão também de facilitar, deixa eu só voltar aqui, de facilitar em realizar um CI/CD, isso é também um ponto bastante importante, porque assim você vai ter uma esteira de DevOps mais abrangente e mais dedicada ao seu serviço e principalmente para aquela determinada função que está na nuvem, e assim continua a ter uma resposta. Você acaba tendo uma visão muito melhor do que está acontecendo dentro da sua aplicação. Outro ponto bastante importante é que você só paga o que usa. Voltemos de novo ao exemplo do e-commerce. Imagine o seguinte, né? Aí aquele cliente saiu, foi para outro site, só que no período do Black Friday, ele geralmente acontece no período de meia-noite até as 6. Geralmente é o período que o pessoal mais acessa aí o site para fazer uma compra. E no período do decorrer do dia, até porque o Black Friday ele dura somente um final de semana, então você não precisa manter uma alta escalabilidade daquela função o ano inteiro. Um exemplo, né? Vamos botar, sei lá, 100% de escalabilidade lá para poder essa função ela não cair. Aumentar a demanda dessa função na nuvem. Então você pode habilitar, olha, de um período do Black Friday, eu vou deixar essa função funcionando 100% por hora, porque é onde vai ocorrer o checkout das minhas compras e onde eu vou ter o retorno dessas compras. Mas pega um período do ano que não tem tanta venda assim, vamos dizer, por exemplo, agosto, que é um mês que não tem nenhum feriado festivo e nada mais. Então, para que eu vou botar essa função usando aí 100% do uso do Azure Functions ou do qualquer outro provedor de nuvem, se eu não tenho tanta demanda naquele mês? Por isso que eu digo, o uso da arquitetura serverless, ela não pode ser usada de uma maneira, como eu poderia dizer e explicar para vocês. Ela não pode ser uma arquitetura que ela tem que ser usada a qualquer momento. Você tem que você tem que entender muito bem o sistema que vocês estão mexendo. Vocês têm que entender onde estão os gargalos desse sistema. A arquitetura serverless ela não é uma bala de prata. E ela nem deve ser usada em todo um projeto porque o custo é alto. Pode sair caro. Às vezes um bom select pode resolver a situação do seu sistema ou do seu projeto. Mas pode acontecer, como é o caso de um checkout no período de um Black Friday, onde você, não sei, por exemplo, você pode ter, sei lá, 100 requisições por segundo ou por milissegundo, depende aí da abrangência do seu projeto. Aí sim você talvez realmente precise alocar essa função na nuvem. Mas também não precisa também estar 100% o ano inteiro, porque você vai analisar. Então, por isso que eu digo, se você for fazer uso de uma arquitetura serverless, procure conversar com seu arquiteto de sistemas, analisar o projeto, identificar os gargalos, identificar em qual período que eu devo estar habilitando ou desabilitando essa função, se eu devo colocá-la de forma scale out ou scale in. Isso é uma informação a respeito do Azure Fundamentals, depois eu posso estar passando essas informações mais detalhadamente para vocês. Isso é uma maneira inteligente de você deixar a sua aplicação escalonável, tá?
E também o uso de diferentes linguagens de programação. Isso também é uma coisa que ajuda bastante. Ela não é fechada, essa arquitetura serverless, ela não é fechada somente a um tipo de linguagem. Ela está aberta aí a várias linguagens. Então, assim que fazer uso da arquitetura serverless sempre será a melhor escolha. Lembrando, vírgula, não é uma bala de prata. Repito, não é uma bala de prata. Você precisa entender o seu projeto, entender onde se encontram os gargalos do seu projeto, onde precisa ali alocar um pedaço, um bloco de função na nuvem, entender que quando você colocar aquele bloco de código na nuvem, em que período do dia, ou do mês, ou do ano, que eu preciso alocar em 100% e desabilitar aquela minha função dentro da nuvem. Isso são coisas que precisam ser discutidas e muito bem aplicadas em conjunto com o seu arquiteto de sistemas ou um líder do projeto, ok? Bom, voltando aqui para a câmera principal, então a gente pode fazer aí um overview, uma coisa bem mais assim, pincelada a respeito do que é uma arquitetura serverless, quais são os benefícios dessa arquitetura. Podemos aí comparar entre uma arquitetura tradicional com uma arquitetura serverless, que devido à quantidade de projetos aí usando microserviços, nós podemos ver com muito mais facilidade esse tipo de arquitetura no contexto atual. Nós aprendemos também que fazer uso dessa arquitetura, ela não acaba sendo uma bala de prata, mas ela também pode ser muito importante se você tiver alguns gargalos dentro do seu sistema. E assim a gente consegue entender um pouquinho mais a respeito dessa arquitetura. Nessa segunda parte, que eu vou estar falando agora com vocês, eu vou estar explicando a respeito de um dos provedores da arquitetura serverless dentro da Microsoft, que é justamente o Azure Functions. Vamos nessa? Bom, nessa parte agora, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do Azure Functions. Vamos entender um pouquinho mais o que é o Azure Functions, quais os tipos de templates que a gente pode estar usando a respeito aí do Azure Functions. Nós vamos entender o que é cada template usado dentro do Azure Functions e quais suas funcionalidades ali dentro de cada contexto diferente de um projeto, e quais são os benefícios de estar fazendo uso desse provedor nos seus projetos, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. O que é Azure Functions? Eu gosto muito mais, eu até brinco que eu gosto muito mais dessa definição do Azure Functions, que inclusive está na documentação do Azure Functions, do que a da Wikipedia. Olha como é que ela consegue discernir muito melhor do que a própria Wikipedia, tá? Então vamos lá. O que é Azure Functions? Azure Functions é um serviço de computação serverless que permite executar facilmente pequenos trechos de código ou funções na nuvem, sob demanda, sem precisar provisionar ou gerenciar a infraestrutura. Novamente, você pega um bloco de código ou um bloco de função que está causando um certo problema ali de requisição e que não precisa na verdade, demandar uma infraestrutura ou provisionar uma infraestrutura, você simplesmente coloca na nuvem e resolvido. Aí ali dentro você pode provisionar, fazer um scale-out, um scale-in, dependendo do contexto, da análise feita depois com o seu líder do projeto ou arquiteto do projeto, e ponto. Resolvido o problema. Você não precisa estar deslocando pessoas para poder estar resolvendo um problema de uma função para poder comprar um servidor novo para poder alocar mais servidores dentro daquele projeto. Isso não se faz mais isso. Pode fazer isso justamente sentadinho na sua casa, num domingo tranquilamente, sem precisar deslocar uma pessoa ou ter um gasto aí, comprar um gabinete, um servidor novo aí para poder alocar, para resolver o problema daquela requisição, daquela função que está dando um problema. Tá? Mas e aí?
Quais são as linguagens que eu posso estar fazendo uso no Azure Functions? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Temos aí o C#, o JavaScript, o F#. Para quem não conhece, o F# ele é uma linguagem funcional criada pela Microsoft. Inclusive, a mesma pessoa que criou o C# é o mesmo que criou o F# e o TypeScript, que no caso é o Anders Hellsberg. Pode fazer uso do Azure Functions usando aí Java, o Python, PowerShell, TypeScript. Se vocês quiserem obter mais informações detalhadamente, como aplicar, até porque o nosso foco da demo, que nós vamos fazer daqui a pouco, ela vai ser direcionada para JavaScript e Node.js. Mas se vocês quiserem entender como é que faz, como é que se aplica o Azure Functions nessas outras linguagens, eu vou deixar mais informações através do link aqui abaixo para vocês entenderem e usarem ali os tutoriais disponíveis de cada linguagem. Outro ponto bastante importante que eu gosto de mencionar é que o projeto Azure Functions ele é um projeto altamente open source. Então, todos aqui podem ajudar a contribuir. Por exemplo, tá na sua fase preview, não, tá para entrar em preview ainda, o suporte para Golang. Então, aguardem que no futuro muito próximo a gente deve ter aí o suporte do Azure Functions para Golang e para PHP também. Então, fiquem ligados. E se vocês, por exemplo, já fazem uso do Azure Functions dentro dos seus respectivos projetos e está tendo algum problema ou gostaria de ver uma feature diferente, vocês podem entrar lá no link do projeto do Azure Functions que está contido lá no GitHub, abrir uma nova issue e pode até direcionar para mim que eu posso passar para o time de produtos do Azure Functions. É a dica também para vocês. Mas aí, Glaucio, o que eu posso fazer com as funções aí usando aí o Azure Functions? Então, posso aí processar dados, ou seja, eu posso processar dados usando aí um banco NoSQL, seja ele o MongoDB, MariaDB, o próprio Cosmos DB também. Posso integrar sistemas, até porque quando você cria o endpoint, um bloco de função que vai gerar ali uma URL, um endpoint, eu posso usar aquela URL que já está alocada na nuvem, no Azure Functions, lá no Azure. Eu posso usar aquele mesmo endpoint gerado em outros projetos, até para poder integrar esses projetos. Posso trabalhar com Azure Functions dentro do IoT também, com Internet das Coisas. E posso criar APIs e microserviços muito simples. Vocês vão ver que daqui a pouco, quando a gente for fazer uma migração de um back-end local usando Node.js, vocês vão ver quão simples é criar um CRUD usando aí o Azure Functions. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre os templates disponíveis dentro do Azure Functions. Eu já vou habilitar todos aqui. São mais ou menos em torno de 11 ou 12. Mas é o seguinte, então nós temos aí o HTTP Trigger, nós temos o Timer Trigger, Cosmos DB Trigger, Blob Trigger, Queue Trigger, o Event Grid Trigger, o Event Hub Trigger, Service Bus Queue Trigger e o Service Bus Topic Trigger. O que seria cada um deles? O HTTP Trigger é quando você precisa disparar uma determinada alguma requisição usando ali os verbos HTTP. Por exemplo, o put, o delete, o update e o get. Então, se você for trabalhar com o uso de requisições, esse é o template certo para este tipo de contexto. O Time Trigger, ele é interessante porque você pode executar limpeza ou outras tarefas em lotes em uma programação já pré-definida. Ou seja, vamos supor, se você for usar, por exemplo, um serviço de terceiros como o Twilio, por exemplo, você precisa mandar, que o Twilio você trabalha ali com mensageria de SMS, usando ali a questão de envio de mensagens por celular. Então vamos dizer que um bloco ali do seu projeto do código mexe, por exemplo, com
não sei, alguma informação de tempo. A cada X tempo eu preciso lembrar que aquele paciente, um exemplo, precisa tomar aquele medicamento. Então, você pode estar usando aí o template do Timer Trigger. Outro que nós temos aqui disponível é o Cosmos DB Trigger. Ele aí é mais usado caso você precisa processar documentos do Azure Cosmos DB atualizados em coleções e um banco de dados no SQL. Então, se você estiver usando, por exemplo, o MongoDB ou precisa integrar aquela conexão do MongoDB para o Cosmos DB, você pode estar usando o Cosmos DB Trigger também. Já o Blob Trigger, nós podemos usar ele em forma de armazenamento de dados usando o Azure. Se você quiser fazer uso, por exemplo, de armazenamento demais usando containers também. Você pode estar fazendo redimensionamento de imagens. Se você tiver que lidar com esse tipo de situação, você pode estar usando o Blob Trigger para isso. O Queue Trigger responde às mensagens que chegam em fila de armazenamento do Azure. O Event Trigger responde a eventos entregues uma assinatura na grade de eventos do Azure. Ou seja, você tem aí diversos tipos de templates em diferentes usos e casos que você pode estar adotando dentro do seu projeto. Se vocês quiserem entender como aplicar cada um desses templates dentro de cada função ali, o que cada uma faz, vocês podem obter mais informações no link abaixo aqui. Mas e aí, Glaucia, se eu quiser usar por exemplo, quero trabalhar com Azure Functions usando o Node.js. Não tem problema. Nós temos aí um pacote do Node.js, o qual vocês podem estar instalando de maneira global, que é o npm i de install, -g de global, Azure-functions-core-tools. Esse pacote ele está atualizado. Ele tem nas suas versões 2 e 3 do Azure Functions, porque o Azure Functions ele tem duas funções, ele tem duas versões, perdão, ele tem a versão 2 e a versão 3. No meu caso aqui, eu estou usando a versão mais atualizada, que é a versão 3. Então, se vocês quiserem já começar, se você é um desenvolvedor, uma pessoa desenvolvedora em Node.js, e já querer aí começar a usar o Node dentro do Azure Functions, basta instalar este pacote que ele vai ser fundamental justamente para poder usar um daqueles 12 ou 11 templates que nós mencionamos aqui. Beleza? Bom, nessa parte aqui, nessa segunda parte que nós vimos aqui desse workshop, nós podemos aprender um pouquinho mais o que é o Azure Functions, a definição, né, do que é o Azure Functions, quais são os benefícios de usar o Azure Functions, quais são os tipos de templates que nós podemos usar dentro do Azure Functions. Templates que eu digo, por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco na demo, que vai ser a próxima parte aqui. Quando você escolhe ali um determinado template para um determinado contexto dentro daquela função do seu projeto, ele já abre ali um código já preparado para você usar e começar a codificar. Então isso ajuda bastante, te facilita, você não precisa estar digitando o código todo o tempo ali. Nós vimos as inúmeras linguagens de programação que você pode estar usando para fazer uso do Azure Functions. Comentei ali que é um projeto open source. Se você já estiver fazendo uso desse provedor de nuvem, desse serviço de nuvem do Azure, que é o Azure Functions, estiver tendo algum problema ou até mesmo sugerir alguma feature, alguma coisa diferente que possa agregar para o projeto Azure Functions e para a comunidade, pode abrir uma issue dentro do projeto, será muito bem-vindo. E nós aprendemos aqui, no caso, como a gente vai fazer uma demo relacionado ao Node.js com JavaScript, então eu ensinei para vocês que vocês podem estar fazendo o uso da instalação do pacote do Node.js usando o npm ali, que é o Azure Tools, Core Tools. Então vamos voltar para outra cena. E agora, porque é aquilo, né? Falar é muito bom, mas o código que é bom, a gente tem que mostrar como é que funciona ali no dia a dia. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Só para poder contextualizar do que se trata a demo. A demo é um projeto Min, ou seja, Mongo, Express, Angular e Node,
a qual este projeto ele está executando localmente na minha máquina, tanto o meu back-end, que é o meu Node.js, tanto o meu front, que é o Angular. Então, o que acontece? Ele está usando ali o Mongo, que é um banco NoSQL, e ele está persistindo localmente. Qual vai ser o propósito desta demo? Então, eu vou ensinar vocês a como pegar o back-end atual, que vocês têm localmente na máquina de vocês, a migrar para uma arquitetura serverless. Dependendo, se eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu consigo mostrar para vocês como é que vocês podem estar fazendo a implantação dessas funções na nuvem, usando aí o portal Azure. O projeto, eu não vou estar explicando a parte do Angular, porque na verdade o enfoque da demo aqui é justamente a migração do projeto. Se vocês aqui não conseguirem acompanhar o passo a passo que eu vou estar explicando aqui do CRUD, dessa migração, desse projeto, não tem problema. Eu já deixei preparado um repositório no GitHub, onde se chama Workshop Min Serverless, e dentro desse repositório eu ensino passo a passo a como fazer a migração desse back-end usando o Azure Functions. Se vocês quiserem seguir para a terceira e a quarta parte, que não vou fazer aqui, eu só vou focar justamente somente no CRUD. Dentro desse workshop, eu ensino como você pode migrar também o MongoDB local para a nuvem, ou como fazer a migração do MongoDB para o Cosmos DB, que é um banco NoSQL de multiuso, ou seja, você pode usar várias instâncias de um Mongo dentro de outros bancos não relacionais dentro do Azure, como implementar essas funções lá no portal Azure. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o projeto, tá? Eu tenho aqui meu API e o meu front, a qual vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó. Então eu tenho aqui minha API e meu front. Isso aqui é um teste, mas eu vou ensinar para vocês passo a passo agora como fazer esse CRUD. Vamos entender um pouquinho esse projeto aqui. Aqui dentro da pastinha API, eu tenho o que eu chamo do meu back-end local. É o meu Node, né? Então eu tenho aqui, dentro do source, eu tenho a minha pastinha config, onde eu faço a conexão de dados local, onde eu tenho aqui uma conexão usando o MongoDB. O nome deste banco eu chamei este projeto, eu tenho a minha controllers, que eu tenho do CRUD desse backend. Então tenho aqui o create, o find all, find by ID, o update, o delete, toda a lógica do CRUD. Aqui no models, né, é um modelo usando aí o Mongoose, como vocês podem ver aqui. Se vocês quiserem como desenvolver um CRUD desse, eu já tenho no meu canal do YouTube um passo a passo como vocês podem estar criando um CRUD nessa estrutura, que inclusive vocês podem perceber aqui, ó. Eu estou usando uma estrutura MVC, né? Usando os conceitos de Solid. Então eu tenho aqui uma pastinha config, que lida com a base de dados, controllers, models, routes, tudo separadinho. Então, se vocês quiserem entender passo a passo como é que eu criei essa estrutura, como é que eu faço a ligação de uma pasta para outra, como é que eu faço a comunicação, como é que eu uso o Mongoose, podem depois estar acessando o link desses vídeos. Bom, aqui dentro eu tenho aqui a rota dessa minha API local no Node. Vocês podem notar que eu estou usando aqui um localhost 8000. Então, a definição dessa minha API, ela tem o seguinte endereçamento, que é o localhost 8000 /API /funcionário. Na verdade, não funcionário, funcionários. Sempre tem que ser no plural. Assim facilita todo mundo, né?
Então, eu tenho aqui minha rota para criar um novo funcionário, para listar um novo funcionário. Tenho aqui também para selecionar um determinado funcionário pelo seu ID, o atualizar e o delete. E, né, claro, aí os arquivos que são responsáveis por execução desta API, que no caso é o appjs, server.j também. Bom, e aqui no front, eu tenho aqui uma aplicação Angular já atualizada para sua versão 9. Eu não sei quando que vocês vão ver esse vídeo, mas eu sempre, todas as vezes que sai uma nova versão, eu procuro deixar sempre atualizada a versão do projeto no lado do front, principalmente no Angular, que a cada 6 meses eles têm um lançamento de uma nova versão, então procuro sempre atualizar. Então, eu não vou explicar detalhadamente a respeito do desenvolvimento desse projeto no lado do front, até porque eu também já tenho um vídeo, que inclusive que pertence ao vídeo do back-end, como é que você já desenvolve esse projeto aí passo a passo. Lá no meu canal do YouTube, que depois eu posso estar passando para vocês aqui o link. Mas tem um arquivo aqui que ele é bastante importante, porque é ele que vai fazer a comunicação do front com o meu back-end. Que arquivo é esse dentro do Angular? Dentro do Angular, ele está dentro de source, app, e é justamente este arquivo aqui, que é o funcionário service.ts. Esse arquivo aqui, ele faz, no caso, para a gente, essa comunicação aqui. Vou ver se eu consigo desenhar um pouquinho para vocês aqui rapidinho. Beleza, esse aqui é o meu back-end. Não sei se vai ficar bonito aqui. Esse aqui é o meu front. Esse aqui é um arquivo que vai fazer a comunicação entre esses dois mundos aí. Tá? Então, o arquivo aí responsável do front, que faz essa comunicação do meu front com o back-end, é justamente esse arquivo aqui, que é o funcionário.service.ts. Quando a gente abrir, vocês vão entender mais ainda, mas vamos explicar usando esse desenho aqui que eu fiz. Então, o que ele vai fazer ali por debaixo dos panos? E quando você executa, por que acontece? Como a gente está usando dois projetos separados, até porque a gente está fazendo aí o uso do contexto de um microserviço, já pensando num projeto de um mundo real, que no mundo real é assim, você dificilmente vai ver um front dentro de uma API, você vai ver dois projetos separados. Então, o que acontece? Eu vou executar o meu front e em outro prompt comando meu back-end. O que vai acontecer? No momento que abre uma página lá no front-end e, por exemplo, quero criar um novo funcionário. No momento que eu clico no botão criar um novo funcionário, o que ele vai fazer? O meu front vai se comunicar com este arquivo. Este arquivo, ele vai chamar um arquivo, vai chamar o meu endpoint. Vou desenhar aqui só para identificar como um endpoint. Perdão. Que é uma URL, que vocês vão ver daqui a pouco, que realmente ele está lá dentro. E lá dentro dessa URL, ele está chamando ali o criar novo funcionário. Então, eu tenho essa API, esse endpoint, perdão. Eu tenho esse endpoint dentro do meu back-end. Então, meu back-end vai lá dentro da pastinha controller. Não, ele vai analisar primeiro a models, depois a controllers, vai pegar um route e vai mandar de novo a resposta. Aí vai fazer de novo todo o processo. Vai passar para cá e para cá. Fazer isso aqui. Vai vir para cá de novo. E vai cuspir a informação lá no meu front de novo. Beleza? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona ali por debaixo dos panos. Então vamos lá. Vamos abrir agora esse arquivo aqui, o funcionário.service. Se vocês observarem, este arquivo aqui, ele lembra muito do nosso back-end, no Node, justamente este arquivo aqui, que está dentro de controllers, dentro de funcionário.controller.js, onde é o arquivo aí responsável pela persistência dos dados lá no nosso Mongo, né?
vamos voltar aqui nele aqui de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse projeto, podem depois me procurar que eu posso estar fazendo aí uma análise mais aprofundada desse projeto. Então aqui, ó, note que eu, por padrão, no caso, no Angular, eu declaro aqui uma URI. Note que eu estou apontando a URL do meu serviço, do meu back-end local. Como é que eu sei disso? Porque eu estou usando a mesma rota definida lá no meu back-end. E note que, praticamente, nós temos aí os mesmos métodos responsáveis do CRUD no front ligada lá no meu back-end. Por exemplo, este bloco aqui, ó, que começa, deixa eu só apontar aqui, que começa aqui na minha linha 17 e vai até a linha 30, por exemplo, nós podemos ver aqui um método para criar um novo funcionário, né? Para adicionar um novo funcionário nesse projeto, eu tenho aqui alguns parâmetros, entre eles aí o nome do funcionário, o cargo, o número identificador, né? Ele está armazenando aqui a gente está criando aqui uma variável chamada funcionário, onde ele vai armazenar todos esses dados incluídos lá no meu front. Depois ele vai fazer a chamadinha aí, tá vendo aqui, ó, essa parte do bloco aqui, dessa linha aqui é bastante importante. Ele vai chamar meu back-end, que é aquele apontamento da URI lá em cima, barra funcionários, funcionário. E vai mostrar lá no console.log que aquele endpoint foi persistido com sucesso. Só para mostrar um exemplo aqui de uma persistência. Mas vamos ver isso aqui executando de fato. No meu caso aqui, como a gente está usando o MongoDB, eu gosto muito de usar um produto deles, que é o MongoDB Compass Community. Eu chamo resumidamente aí, eu chamo ele de Mongo Compass. Então vou clicar aqui em conectar. Eu já tenho algumas bases já criadas aqui, mas lembra que localmente a nossa base de dados nesse projeto aqui é justamente o CRUD Workshop Min. Beleza? Eu não tenho ele aqui. Tenho até CRUD Serverless MongoDB, mas não esse CRUD Workshop Min. Eu gosto de usar ele porque, como ele tem uma interface amigável, então eu consigo, por exemplo, fazer uma inclusão de um dado usando justamente essa interface. Ela me ajuda bastante. Eu recomendo para quem trabalha aí com o MongoDB usar o Mongo Compass. Vamos executar esses dois projetos. Para isso, nós vamos abrir aqui o nosso prompt de comando. Primeira coisa, eu vou querer executar a minha API. Para executar a minha API, se vocês quiserem testar localmente, eu mostro também lá no repositório como executar localmente, como instalar as dependências, tudo detalhadamente. Mas como já está tudo instaladinho, tudo prontinho aqui para mim, basta eu digitar aqui o comando nodemon. E ele vai executar para mim localmente esse meu API e já fez a conexão com a base de dados também. Note que ele já deu aviso aqui para a gente que a aplicação está sendo executada na porta 8000. Ótimo. Agora eu quero executar meu front. Então vou voltar aqui, vou abrir uma outra janelinha do Commander aqui. Vou dar um ls para listar, dar um cd front. E estou dentro da pastinha front. Para executar o comando ng serve -o, eu tenho que estar dentro da pastinha, eu tenho que estar dentro da raiz do projeto do front. Como eu já consegui dar um ls e consegui enxergar aqui o meu package.json, então, por consequência, eu vou dar o ng serve -o. Para que o -o? Eu gosto de usar esse comando porque eu consigo, ele já abre para mim no browser, que no caso a porta padrão do Angular é o 4200, ele já vai abrir para mim um browser, para mim executando automaticamente, abrindo automaticamente para mim
um browser dessa aplicação. Eu vou começar a compilar aqui. Dependendo se for a primeira vez, pode levar alguns minutos a mais, até porque o Angular ele contém muitos arquivos minificados. Embora, conforme tem alterado aí suas novas versões, eles têm procurado melhorar nesse quesito. Agora, sobre o Ivai, recomendo os vídeos da Loiane. E abriu aqui para mim, no browser, justamente essa aplicação. É um CRUD simples, onde eu vou clicando aqui em adicionar funcionário. Ele me mostra um form, onde eu tenho aqui o nome, o cargo e o número identificador. E quando eu clico aqui em funcionários, no ato que eu for adicionando um novo funcionário ou uma nova funcionária, ele vai listar para mim os cargos e as suas funções. Então vamos adicionar, lembrando, né, que localmente a gente não tem ainda esse banco, só para ver se ele vai funcionar mesmo de fato. Então vamos criar aqui uma função. Vou botar aqui minha função, que eu sou o Cloud Advocate Script e Node.js. O número identificador, vou botar um número qualquer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, perdão, e vou adicionar um novo funcionário. Então, funcionário criado com sucesso. Se eu clicar aqui em funcionários, bom, acho que não persistiu, mas vamos ver aqui o que aconteceu. É bom ver os erros. Ah, tá. Eu tinha colocado que só posso colocar no máximo um length de 30. Então vamos fazer o seguinte. Eu botei muita informação. Vou voltar aqui. Vou tentar persistir aqui de novo. Glaucia Lemos. Vou botar só Cloud Advocate. E um número aqui. Vamos ver se agora salvou. Salvou, era isso mesmo. Vamos incluir mais algumas funções. Eu vou botar aqui o nome do meu pai, José Edmilson Lemos. Edmilson Lemos. Vou botar aqui ele é aposentado. E um outro número de identificação. Vamos adicionar mais um. Vou botar uns 3 aqui. Já está listando. Vou botar aqui Cíntia Zanoni. Vou botar o cargo aqui dela, que é PM Cloud Advocate. Tomara que grave pela quantidade de números aqui. Vou botar um número qualquer aqui também. Vamos ver se persistiu. Beleza, nós já temos aí 3 funcionários cadastrados aqui. Então, é um CRUD. Então, se eu quiser, por exemplo, sei lá, editar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui Latam. Vamos ver se vai atualizar. Atualizou. Se eu quiser também, né, deixa eu só botar um funcionário teste aqui para fazer como... Só para fazer a exclusão. Se eu quiser excluir, posso cancelar. Eu estou usando aqui o SwitchArity 2. Se vocês quiserem também entender um pouquinho mais como usa o SwitchArity dentro de um contexto do Angular, vocês podem estar me procurando também. Se quiser cancelar, eu posso cancelar. Ele não vai deletar, mas se eu quiser excluir, eu posso excluir também. Beleza. Notem que se eu voltar aqui no MonCompass e clicar aqui, ó, esse botão é um botão de atualizar. Esse banco aqui, ó, o CRUD Serverless, não, na verdade é o CRUD Workshop Min, perdão. Se eu abrir aqui esta collection, ele me gera uma collection chamada funcionários. Se eu clicar aqui, ó, tem o Glaucia Lemos, tem o José Edmilson e tem a Cíntia Zanoni aqui. Então, localmente está funcionando. Só que, qual é o objetivo da nossa demo aqui? Se a gente voltar aqui no nosso back-end, geralmente quando você trabalha com CRUD, principalmente aí no lado do back-end, usando o Node.js, você para criar um CRUD desse aqui,
Vamos dizer que você leve aí mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, né? Obedecendo aí as ordens das pastas, fazendo aí a integração, a comunicação com o seu front, com o seu MongoDB. Leva-se um tempinho aí. Então vamos focar agora de migrar essa pasta, no caso, este back-end local, para uma arquitetura serverless. Então vamos lá. Então vamos parar de executar o projeto aqui, no front e no nosso back-end também. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma pasta. Sai aqui da minha API. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma pasta para poder fazer o CRUD usando aí a arquitetura serverless, usando aí o Azure Functions. Para isso, eu vou dar aqui um mkdir e eu vou chamar o nome dessa pasta de API Serverless. Vou entrar nessa pasta. Estou nela. Note que se eu der um ls, não tem nada aqui. Então, qual o próximo passo? O próximo passo entra justamente o que eu comentei na apresentação, nos slides, né? A gente vai instalar o Node, a gente vai instalar o pacote do Azure Functions Core Tools, porque ele vai ser necessário agora. Tá? Como eu já tenho ele instalado aqui, então nós vamos fazer o seguinte. Se você quiser saber se o pacote do Azure Functions foi instalado de maneira bem sucedida, basta você digitar o comando func. Ele vai mostrar para a gente todas as informações a respeito do Azure Functions. Ou se você quiser saber a versão do Azure Functions, se não me engano é o comando func-v. Note que eu estou usando a versão 3.0.2245, tá? Bom, estou dentro da pasta API Serverless, que é onde eu vou fazer a migração do meu back-end local usando uma arquitetura serverless com o Azure Functions. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é digitar o comando func init. Então, vou digitar aqui o comando func init. E o que me apresenta aqui? Ah, Glaucia, mas você falou que eu posso trabalhar com Azure Functions usando aí o Java, usando o F#. Por que não está listando quando você apresentou, quando você digitou o comando func init? Simples a resposta, porque aqui eu estou usando o command lá, o Azure Functions CLI, né, que é a linha de comando do Azure Functions. Nesse caso, se você quiser usar aí no Java, em outras linguagens, deve ser de outra forma. Eu ainda não entrei a fundo em outras linguagens, mas se você quiser usar com command CLI o Azure Functions, ele está disponível aí para .NET, o Node, o Python e o PowerShell. No nosso caso, como o foco do nosso workshop aqui é o Node, então vou escolher a opção Node. E aqui dentro, você pode estar fazendo o uso dos templates usando JavaScript ou TypeScript. No nosso caso, eu vou escolher JavaScript. E ele cria para mim aqui Ele cria para mim todos os arquivos. Vamos abrir aqui o code para entender o que ele está fazendo aqui por baixo dos panos. Então, vamos maximizar essa janela aqui. Então vamos entender o que ele criou aqui para a gente. Quando a gente apertou o comando func init, ele criou para mim aqui um gitignore, um host.json, um package.json, um local.sets.json. Então vamos clicar em cada um deles. Dentro dessa pastinha .vscode, nós temos aqui um arquivo chamado extensions.json. Esse arquivo ele vai identificar o tipo de extensões que você pode deixar. Isso é muito importante. Coisas muito importantes quando a gente precisa usar o Azure Functions dentro do nosso projeto.
Por quê? Quando você clica ali em Yes, você vai escolher qual a linguagem do projeto que você vai usar. Nesse caso aqui é o JavaScript. E olha o que ele vai fazer para mim. Mais três arquivos, que é o .json, o settings.json e o tasks.json. Então vamos entender cada um deles. Primeiro vamos voltar aqui para o extensions.json. Então aqui ele está dizendo para mim que eu estou usando a extensão aí do Azure Tools, o S-Code do Azure Functions. Aqui no no launch.json é um arquivo aí responsável para você definir justamente como é que você vai usar para poder fazer a depuração do seu código. Depurar código é muito importante até para você identificar onde está o problema dentro do contexto do seu projeto. Eu gosto muito de depurar código para entender também o que está acontecendo por debaixo dos panos. Nós temos aqui o settings.json, que é justamente um arquivo responsável para mostrar tudo que está sendo executado dentro do Azure Functions. Então, nós temos aqui o npm install, qual é a linguagem, qual é a versão que você está usando, qual o comando para fazer um pré-deploy, que é o npm prune. E nós temos aqui, finalmente, um tasks.json, que caso você queira realizar a implantação deste projeto na nuvem, ele vai justamente procurar por este arquivo aqui. Já está tudo definido aqui. Nós temos aqui o nosso arquivo, o gitignore, que ele vai ignorar alguns arquivos desnecessários na hora de fazer um push dentro do seu repositório. Nós temos aqui o host.json. Aqui é um arquivo também bastante importante se a gente quiser fazer uma integração com o front. Daqui a pouco a gente vai estar mexendo nele, principalmente se a gente deseja habilitar o CORS. E notem uma coisa importante aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas notem que esse arquivo aqui, o local.settings.json, ele está cinza, não tá? Ele não está verde. Mas por quê? Porque este arquivo aí, ele está incluso dentro do meu gitignore. Talvez você esteja se perguntando, mas por que esse arquivo está incluso lá no gitignore? Nós vamos entender agora por quê. Dentro do local.settings.json, ele é o lugar ideal para você definir as suas variáveis de ambiente. Por exemplo, todo projeto tem a sua connection string, né? Que é aquela conexão que vai fazer aquela connection string vai fazer a conexão com a sua base de dados. Geralmente dentro da sua connection string tem ali sua senha, onde que está alocado o seu banco. São informações sensíveis. Então tudo que tenha informações sensíveis eu incluo aqui neste arquivo. Por quê? No momento que eu for realizar, na verdade, o push em produção ou até mesmo localmente, eu vou ignorar o envio deste arquivo. Isso é muito importante, porque se você também quiser, por exemplo, não sei, fazer uma migração do MongoDB para o Cosmos DB, né? E no ato que você cria ali um serviço do Cosmos DB no portal Azure, ele vai me gerar uma key, ou seja, uma chave, que vai alimentar os dados dentro do meu Cosmos DB. Então aquilo ali tem custo. Se for usado muitas vezes, né, durante o dia, durante o ano, durante os meses, e você não quer disponibilizar essa aqui para outras pessoas, porque é o seu dado do seu cartão de crédito disponível ali, né? Então eu incluo dentro deste arquivo e fica salvo. Então tudo que engloba keys ou dados sensíveis eu vou incluir dentro do meu local.settings.json. E aqui finalmente o arquivo de instalação de pacotes do Node, que é o nosso package.json. Então, beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos começar a criar as funções. Então, para criar uma função, a gente vai voltar aqui no nosso prompt de comando. E na pastinha da API Serverless, beleza.
E para criar uma nova função, a gente usa o seguinte comando, o comando func new. Olha o que vai acontecer. Ele mostra justamente aqueles templates que eu expliquei para vocês há um tempinho atrás. Então, nós temos aqui o Azure Blob Storage Trigger, o Azure Event Grid Trigger. No nosso caso aqui, como a gente vai estar trabalhando com CRUD ou com requisições HTTP, então a gente vai usar esse template aqui, que é o HTTP Trigger. Então, vou dar um Enter. Aqui nessa próxima parte, eu tenho aqui um nome que eu posso criar para essa função. Então, o primeiro CRUD que nós vamos fazer aqui, o primeiro endpoint que nós vamos criar aqui, a primeira função que nós vamos criar aqui, vai ser justamente a de... Deixa eu ver aqui. Vai ser a função de create funcionário. Tá? Então, vamos dar um Enter aqui. Vamos voltar lá no Visual Studio Code. E olha o que ele fez para a gente. Ele criou para a gente uma pasta, chamada create funcionário. E dentro de create funcionário, ele me gera dois arquivos. Um é um function.json e o outro é um index.js. Então vamos explicar o que é cada um, porque a coisa vai ficar um pouco repetitiva. Todas as vezes que a gente for dar um func new e criar uma nova função, ele sempre vai gerar esses dois arquivos. Então eu vou explicar já logo de uma vez o que seriam eles. Então vamos lá. Então tenho aqui esse function.json. Ele é um arquivo responsável pela execução da função relacionada a essa função aqui. Então aqui eu posso definir o meu auth level. Nesse caso, para fins de demo, eu vou estar usando Anonymous. O tipo do template, que no caso esse aqui é padrão, é o HTTP Trigger. Inclusive, se eu usar outros templates, ele sempre me gera este arquivo aqui, o function.json. Aqui tem o meu direction, que é meu in, o name, que é o rec de request. E essa parte aqui é a parte que acho que para mim é o pulo do gato desse arquivo. Então nós temos aqui os métodos. O que seriam os métodos? É os métodos dos meus verbos HTTP, seja ele o get, um post, um delete e um put. Como a gente está criando um novo funcionário, então a gente vai alterar aqui para post. E depois eu vou definir o meu route. Note que no ato que eu tenho aqui, que eu pulo uma linha e dou um Ctrl espaço no Windows, por exemplo, ele aparece para mim aqui, data type, o route, o webhook type, no meu caso aqui é route. Como lá no meu back-end, né, no caso, eu defini como funcionários, então eu vou botar aqui funcionários. Mas, Glaucia, por que você não está botando API? Vocês já vão entender por quê. No Azure Functions, ele me gera, deixa eu botar aqui, ele cria esse aqui, localhost, 7071, que é a porta padrão, API. Essa aqui, localhost, eu vou descomentar daqui a pouco, porque no JSON acho que não tem como comentar código. Mas dentro do Azure Functions, na hora que eu for usar um comando para executar o meu Azure Functions, ele me gera essa porta aqui padrão, essa URL padrão, né? É o localhost 7071, que é a porta padrão do Azure Functions, traço API, traço, aí aqui, o que vem depois daqui é o que você vai definir justamente aqui em rotas, em route. No nosso caso, vai ser sempre assim. O que vai mudar é justamente que tipo de método eu vou estar usando. Se é um post, se é um get, se é um delete, se é um put, tá? Inclusive eu posso até testar essa URL lá no meu, se não tiver, por exemplo, um front, eu posso estar testando ele. Eu posso estar testando ele justamente lá no meu no meu Postman, se caso não tiver um front, tá?
Então, beleza. Então, aqui já está resolvido. E aqui dentro do meu index.js é justamente onde acontece o pulo do gato. É onde acontece toda a mágica do Region Functions, né? Onde a gente define aí o nosso, como é que eu poderia dizer, a lógica do código, tá? Nesse caso, antes da gente fazer a alteração aqui, como a gente está trabalhando com o MongoDB, eu vou estar criando uma pasta dentro desse projeto, não aqui dentro, mas fora dele. Vou chamar de shared. E dentro da pastinha shared, eu vou criar um arquivo chamado mongo.js. Eu preciso de um arquivo, poderia ser config, depois até inclusive, até para poder deixar um padrão, eu posso chamar de config e dentro de config mongo.js. Então aqui dentro, inclusive eu já até criei um snippet para ele, então vou chamar aqui o meu snippet que é mongo serverless tá aqui, beleza, então já criei aqui um vizinho. Então aqui ó, é um arquivo padrão para fazer a conexão com a base de dados, com o NoSQL do MongoDB. Então aqui tem uma URL que inclusive eu poderia até definir essa URL, está até errado aqui. Eu já poderia, por exemplo, usar o meu local settings e definir ele aqui dentro também. Mas, como questão de demo, eu vou deixar aqui. E o nome do meu banco, que é CRUD Workshop Min AZ. Por que eu fiz dessa forma? Né? Até para vocês verem que, de fato, está persistindo usando o Region Functions. Então, mudei o nome. Então, aqui, estou usando uma função assíncrona chamada createConnection para criar uma nova conexão, onde eu crio aqui uma variável connection, que vai fazer uso do Mongo Client. Por que o Mongo Client? Porque aqui nesse caso aqui, eu não estou usando o Mongoose, né? Então estou usando ali já o Mongo Client do MongoDB. Mas eu poderia usar também o Mongoose também. Mas para poder diminuir o número de códigos e linhas, para não deixar um pouco mais complexo, resolvi botar aqui o Mongo Client. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o Mongo Client, tem a documentação lá do MongoDB. Então aqui toda uma estrutura de conexão, se está retornando uma conexão, se foi bem sucedida. E usando aí o nosso módulo exports, porque a gente vai usar este arquivo em outros arquivos, né, dentro, por exemplo, do index.js. Bom, como a gente está usando o MongoDB, a gente precisa instalar o pacote do Mongo aqui dentro do nosso package.json. Então, para isso, vamos abrir aqui o nosso prompt de comando, dá um ls aqui. Encontrei aqui meu arquivo package.json. Para instalar o Mongo localmente, o pacote, né, no caso né, do Mongo localmente, que o Mongo já está instalado, eu vou usar npm e MongoDB. Ao digitar esse comando, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai justamente instalar o pacote do MongoDB para a gente fazer uso dentro desse projeto aqui no Node.js. Então, se a gente voltar aqui no package.json, nós vamos ver aqui, ó, instaladinho aí, tá usando aí o 3.5.8 e tá instalado com uma dependência. Então, ó, ele me gera um modelo de código padrão pra gente, mas eu não vou precisar de nada disso, né? Então, eu vou deletar aqui. Eu também já criei um snippet para criar um funcionário. Eu já vou digitar para não estar digitando linha a linha. Então, deixa eu ver aqui, é CRUD. Aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui, ele não pôde encontrar, talvez porque
Vou dar um require aqui. Porque tá como shared. No caso, é só mudar aqui para config. Aí ele vai conseguir encontrar o arquivo. Beleza. Show de bola. Então aqui eu estou chamando o Mongo, aquele arquivo da conexão do MongoDB. E olha que interessante. Isso aqui é bastante interessante. Já vou explicar de uma vez porque também vai se repetir nos outros códigos. Nós temos aqui dois parâmetros. Nós temos o context e nós temos o rec. Então tudo que eu quiser cuspir, por assim dizer, informações, nós usamos aí o context. Tá? Note que ele aparece aqui para quando, por exemplo, se o funcionário que eu digitar der algum problema, por exemplo, se eu esquecer de botar o cargo do funcionário, que é um dado obrigatório, ele vai me cuspir, né, essa informação via body, né, os dados do funcionário, da funcionária obrigatório. Né. O REC é a requisição, que é justamente o que está definido. Esse REC aqui, se vocês notarem, esse REC aqui, ó, que está dentro do index.js, se eu voltar aqui na pastinha function.json, ele está aqui, ó. Ele está justamente dentro desse bloco que começa da linha 2 e vai até a linha 9, né? Ou seja, ele vai bater aqui no function.json, vai entender que é um post e vai entender que eu preciso habilitar ali a minha rota funcionários. Então é isso que ele está fazendo aqui. Beleza. E aqui tem toda aquela lógica, né, de incluir um novo funcionário. Aqui eu estou usando aqui novamente, né, o Mongo Client. Eu poderia estar usando o Mongoose também para deixar até um pouco mais simples esse código, usando aí o async await, mas como eu estou usando aí o Mongo Client, está dessa forma. Se vocês quiserem entender detalhes a respeito de cada linha que está acontecendo aqui, vocês podem estar me procurando depois. Tudo der certo, ele vai retornar um 201, um status code 201, e vai me listar o funcionário criado. Se der qualquer erro, sei lá, de conectividade, ele me retorna um status code 500. Tá? Beleza. E aí, quero testar esse endpoint para ver se ele já vai começar a persistir lá no front. Não tem problema. Então, o comando que a gente vai usar para executar essa função é justamente, deixa eu ver aqui, API serverless, é o comando, perdão, func post start. Olha o que ele vai fazer. Quando eu aperto este botão, aperto este botão. Quando eu executo este comando, perdão, olha o que ele vai fazer. Ele vai me listar o endpoint. Olha ele aqui, ó. Localhost 7071 /API /funcionários. Só que nós vamos fazer o seguinte. Lembra que o nosso front está apontando para um back-end local? A gente vai fazer a migração agora. Então, como já criei aqui o meu post, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar. Na verdade, eu não preciso nem copiar esse endpoint. Basta eu vir aqui. Inclusive está aberto aqui, ó. Basta eu abrir aqui o meu front e fazer o seguinte. Só fechar aqui para não confundir vocês. Eu vou abrir aqui meu front. Aqui, ó. O front. Vou entrar aqui em Source, App e funcionários service.s. Então, note que a minha URI aqui, ela está apontando para o meu back-end local. Mas como é que você sabe disso? Porque eu estou usando uma porta 8000 porque eu declarei lá no meu back-end local. Mas agora eu quero apontar para o meu Azure Functions. Então basta eu mudar aqui para a porta 7071. Essa é a grande diferença. Fazendo isso já está resolvido o meu problema. Só que eu não vou botar agora. Não, dá para botar sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só botar aqui como localhost 7071. E vamos fazer o seguinte. O
porque eu ainda não desenvolvi os outros, né? Os outros verbos HTTPs lá no Azure Functions, mas eu acho que eu já consigo já persistir pelo menos. Note que no meu Mongo Compass eu não tenho aquele banco lá que é o CRUD Workshop Min AZ, de AZ de Azure Functions. Então vamos executar ele aqui rapidamente. Para isso eu vou abrir aqui o meu front. Vou dar aqui o ng serve-o. Vamos testar esse endpoint para ver se ele está de fato criando um novo funcionário para a gente. Compilou com sucesso, já está abrindo aqui o browser. Vou fechar isso aqui. Então, vamos clicar aqui em adicionar funcionário. Vamos botar assim, teste funcionário Azure Functions. Vou botar aqui cargo PM Azure Functions. E o número do identificador 78, 78, 78. Vamos adicionar aqui. Vamos abrir aqui o nosso prompt. Então, talvez, né? Vamos ver se persistiu. Eu vim aqui. Não apareceu. Deixa eu só fechar essa coleção porque é da minha base local. Mas o que aconteceu? Vamos abrir aqui o nosso prompt de comando que realmente ele não persistiu, né? Então vamos entender aqui. Ele deu um erro, um status 404. Então é um erro meio que... Ó, ele está dizendo aqui o método options. Então deve ter alguma coisa relacionada a cores. Então vamos abrir aqui a nossa aplicação. Vim aqui nesses 3 pontinhos aqui no Chrome. Mais ferramentas. Ferramentas do desenvolvedor. E é justamente isso mesmo. O que acontece? Esse é um ponto bastante importante, até importante acontecer esse tipo de falha no nosso projeto. Por quê? Quando a gente está fazendo uma integração, uma migração, por exemplo, do nosso projeto que vai fazer a comunicação do front para o back-end, por que acontece? São 2 servidores executando ali separadamente. Então, eu preciso que o meu ponto ali do 7071, que é o do Azure Functions, se comunique com o meu front. Mas para isso a gente precisa habilitar uma coisa que a gente chama de CORS, que é justamente o Control Allow Origin. Eu vou estar deixando aqui no link aqui para vocês o que seria o CORS. Tá? Então, a gente precisa habilitar o CORS para poder receber essa comunicação do nosso Azure Functions. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu só ver. Eu posso deixar aberto aqui, até bom. Vamos voltar aqui no nosso projeto aqui no lado do Azure Functions. E aqui dentro da pasta, deixa eu ver aonde aqui. Lá no nosso arquivo local.settings.json, a gente vai precisar justamente apontar a porta do Azure Functions e habilitar o nosso CORS. Então, para isso, como é que a gente faz? A gente vai botar aqui uma vírgulazinha aqui, escrever host. Então, dentro deste bloco aqui, eu vou habilitar o meu localhost. Localhost não, local HTTP port. No caso, no Azure Functions, é a porta 7071. E aqui eu vou habilitar o meu CORS. E para poder habilitar, basta eu botar um asterisco. Quando eu ponho um asterisco, eu estou já habilitando todo o meu CORS. Então, vou dar um salve aqui. Eu não preciso parar de executar e executar novamente. Tá? Então, note que
Agora eu posso até salvar aqui e executar de novo o Azure Functions. Lá no front ainda está executando o front. Vamos voltar aqui. Tá aí, ó. Então vamos lá. Vou só limpar isso aqui, porque se der qualquer algum erro, então vou botar aqui teste funcionário Azure Functions, PM Azure Functions, um número identificador qualquer e parece que não deu problema de cores. Então vamos ver se persistiu lá no nosso MongoDB. Vamos dar uma atualize aqui. Olha aqui. Persistiu. Lá no Azure Functions. Vamos abrir essa coleção. Já criou aqui funcionários. Tá aqui, ó. Teste funcionário Azure Functions, PM Azure Functions. Então já tá criando. Vamos só criar só mais um funcionário aqui. Laucialemos. Vou botar Cloud Advocate Node. Assim. Número identificador qualquer. Atualizar aqui de novo, vai aparecer mais um aqui. Pronto, tá? Tá funcionando o nosso Azure Functions aí integrado com o front. Ou seja, fácil, né? Aí agora fica fácil, né? Porque eu já defini lá, já apontei lá no meu front. Eu estou usando o Azure Functions, que é justamente a porta 7071. E note que aqui é a única alteração que eu preciso fazer no meu front, que é o URI. Porque se você definiu desta forma aqui, como eu botei, você não precisa estar alterando todas as URLs, né? Então agora vamos prosseguir para o restante do CRUD. Então, deixa eu só pôr a cargos de segurança, deixa eu só parar de executar aqui o meu Azure Functions. Vamos agora criar o outro verbo HTTP. Então vamos voltar aqui no prompt comando. E vamos agora criar o snippet para listar os funcionários. Então, vamos botar aqui func_new de novo. Aí agora vai ficar repetitivo o código. Os passos, né? Vou escolher aqui meu template, que é o HTTP trigger. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor ainda. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Eu não sei se eu consigo colocar um contador aqui. Não seria um contador, seria um contador, um relógio mesmo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui na internet. Não é contador, é cronômetro, né? Deixa eu ver se no Windows tem. Eu acho que no Windows tem. Deixa eu ver aqui. Ver aqui em alarmes e relógios. Tem um cronômetro aqui. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui em cronômetro. Eu vou dar um play aqui. Eu vou fazer agora os endpoints do listar funcionários, que é listar todos os funcionários, listar um funcionário para o seu ID, o update, o excluir, tá? Todos esses aí. Então vamos dar um play aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso prompt comando. Vamos dar um func_new. Vou escolher o template HTTP trigger. Como é listar todos os funcionários, eu vou botar aqui list all funcionários. Beleza, vou abrir aqui o meu code. Já criou aqui a pastinha com os dois arquivos, um function.jsonindex. Vou alterar aqui para anonymous. Nesse caso aqui, como eu estou listando, eu vou usar o método get. O route é o mesmo, funcionários. Então, deixa eu voltar aqui.
Só para vocês verem como é simples. Claro que eu vou usar o snippet para não estar digitando linha por linha, mas só para vocês verem como é que é rápido. Aí aqui dentro do meu index.js vou eliminar todo esse código gerado pelo comando. Novamente, eu já tenho um snippet para isso. Eu quero listar todos os funcionários. Eu vou usar meu snippet aqui, que é CRUD serverless list. Aqui. Então vou mudar aqui a pasta para config, né, para poder fazer a comunicação com o meu Mongo. Toda aquela lógica de listar funcionários do Node.js junto com o MongoDB. Esse tipo de bloco de código você vê pela internet, vê até mesmo pelo Mongo também. Então você vê exemplos como você pode fazer. Vamos já criar os outros? Ou já vamos já ir listando? Então, deixa eu abrir aqui. Conk host start. Aí, em vez de aparecer um endpoint, vão aparecer dois. Olha lá, apareceu um post e o get. Se eu voltar lá no meu back-end e dar um atualiza aqui, um Ctrl R, e vir aqui em funcionários, já está listando. Tá? Então agora a gente vai fazer o update e o delete. Então vamos voltar lá. Parar de executar aqui. Então vamos para a próxima função. Deixa eu só tirar aqui para não ficar muito transparente. Então vamos lá. Func new. Vou escolher um novo template. O template, né? O HTTP trigger. Vou criar o nome da minha função. Nesse caso eu vou botar aqui update funcionário. Vou voltar lá pro meu code. Aí o código agora vai ficar um pouquinho repetitivo, vai ficar um pouco mais repetitivo. Entro aqui no meu function.json, altero o meu auth level, ponho como anonymous, altero aqui de get, não vai ser nem get nem post, vai ser put. Se eu atualizar, botar a rota, funcionários, abro meu index.js e já defino o código, a lógica do código do atualizar. Eu já tenho também um snippet para isso, CRUD serverless update. Então tá aqui, vou só alterar para config aqui. De quebra, eu já vou criar para o delete, para a gente não perder tempo. Novamente, se tiver muito corrido, eu já tenho o passo a passo de como criar, o que está acontecendo em cada linha. Então, vou novamente aqui dar um func, new, HTTP trigger. Vou botar aqui delete funcionário. Abro o meu code novamente. Altero meu auth level para anonymous. Aqui o verbo, o método no caso, né? O verbo HTTP vai ser o delete. Vou tirar aqui o post. Botar aqui um route. Funcionários de novo. Vou abrir meu index a lógica do delete. No meu caso aqui é CRUD serverless delete. Vou mudar aqui para a pastinha config, porque eu alterei o nome. Beleza. E por último, o list by ID, que eu não criei lá no front, mas eu vou deixar já pronto caso vocês queiram usar no projeto pessoal de vocês. Então vamos voltar lá no prompt de comando. Func new
HTTP trigger list by ID funcionário. Vou abrir aqui o meu code de novo. Volto aqui para o meu function.json. Altero o meu autolível para anônimos de novo. É um get, então a gente deixa o get. O route de novo funcionários. E lá no meu index.js, ao list by ID. Então vou botar aqui CRUD, serverless list 1. Tá aqui. Esperar aqui para config. Tá feito o código. Feito aí. Vamos testar? Eu só vou parar o cronômetro se der tudo certo. Então vamos voltar aqui no prompt comando. Vamos executar essas funções. Func host start. Um ponto muito importante, vai aparecer esse erro aqui, por quê? Ele está conflitando com uma rota que nós já criamos. O que acontece? Nós temos aqui, agora, 3 rotas que fazem uso de um parâmetro de ID. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai voltar aqui no function.json e vamos fazer o seguinte. Como a gente está deletando o ID, está deletando um funcionário pelo seu ID, nós temos que definir o ID aqui. Então, a gente vai botar um slash ID. Mesma coisa para o update. Voltar aqui no function.json. E lá no list 1 também. List by ID, perdão. Resolvido o problema. Se a gente dar um stop, quero dar um stop para poder mostrar para vocês que vai listar para a gente todos os métodos para a gente. Ó, opa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tem algum arquivo list by ID funcionário, tá com shared, não é shared. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Config. Só para listar de novo aqui, vamos dar um func host start de novo. Agora deu tudo certo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, deixa eu só dar um settings, tirar essa transparência aqui. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele gerou para a gente todos os endpoints. Do create funcionário, delete funcionário, list all funcionários, list by ID funcionário, update funcionário. Inclusive, eu podia ter botado update by ID funcionário, né? Porque a gente não está atualizando vários, né? No caso, atualizando um determinado funcionário. Mas note que todo aquele que inclui aí um ID, a gente colocou um parâmetrozinho. Mas se fosse para, sei lá, atualizar um funcionário pelo nome, a gente colocaria mais alguns parâmetros aqui também. Então, tem um parâmetro aqui. Vamos testar. O nosso front já está executando. Só a cargo de... Vou botar aqui de novo aqui, Cynthia Zanoni. Cloud Advocate Latam. Vamos adicionar um novo funcionário. Adicionou, vamos ver se ela vai aparecer listado lá. Beleza, agora vamos testar atualização. Vamos ver se vai funcionar. Editar. Apareceu aqui. Deixa eu só limpar aqui. Vou botar aqui engenheiro. Engenheiro do Azure Functions. Vou atualizar. Então vamos atualizar aqui o nosso funcionário.
Vamos botar aqui John. Botar o cargo aqui como engenheiro. Engenheiro do Azure Functions. Vou atualizar. Atualizou. Vamos ver se vai funcionar o excluir. Não quero excluir. Beleza, mas eu vou excluir sim. Está funcionando. O nosso CRUD está pronto. Então vamos ver quanto tempo a gente levou? 15 minutos. E não foi corte, tá? Deu 15 minutos. Então certinho, deu tudo certo. Então tá aí. Vou fechar aqui pra gente aqui. Vamos ver aqui no nosso banco. Vamos atualizar aqui. Tá aqui, a Glaucia Lemos, Cloud Advocate Node e Cynthia Zanoni PM, Cloud Advocate da Latam. Então, beleza. Funcionou o nosso CRUD. Curti, né? Qual é o próximo passo? Se a gente voltar aqui no projeto principal, se vocês perceberem, nosso backend está pronto. Essa pasta API aqui, ela morre. Tudo que você desenvolveu aqui, claro, né? Claro que vocês não vão fazer isso. É porque, novamente, entra aquela questão que eu expliquei para vocês. O Azure Functions, né? Quando você implementa ele para alocar esse bloco de código na nuvem, você não pode estar, usando o CRUD inteiro no projeto usando o Azure Functions. Isso requer custo. Não é barato, né? Mas note que, muita coisa aqui já não vai precisar mais, né? Isso é importante de mencionar para vocês, perdão. Outro ponto, né? O front, bastou a gente, alterar a nossa URI. Mas vamos dizer que o nosso front, a gente só tenha, sei lá, eu só vou alocar na nuvem somente um determinado endpoint. Eu poderia, sei lá, manter aqui o meu 8000 e alterar somente a minha URI aqui, copiar aquele endpoint, né? E botar aqui do Azure Functions também, não seria nenhum problema também. E se eu quiser implementar alguma dessas funções na nuvem, no Azure no caso, como é que eu faço? Para fazer isso, a gente precisa baixar uma extensão do Azure Functions, tá? Então, para isso, basta eu vir aqui no meu próprio VS Code e pesquisar por Azure Functions. Então, vou digitar aqui Azure Functions. Tá aqui, ó. Ele tem esse nome aqui, Azure Functions, Microsoft. Tem aqui explicando como é que faz. Inclusive, se você não gosta de usar o prompt de comando para criar uma nova função, conforme eu ensinei aqui para vocês, dessa forma aqui. Só fechar aqui, porque já vai começar a dar alguns errinhos aqui. Eu não precisava fazer assim, dar func, new, aí vai listar lá para poder criar e tal. Eu não preciso criar aqui. Posso criar também usando a extensão. Vou dar um Ctrl C aqui, limpar aqui. Então, depois que a gente instala essa extensão, vai aparecer aqui no Visual Studio Code. Eu não sei se vocês têm vários ícones ali, porque eu tenho várias coisas instaladas. Vai aparecer Azure Functions. No meu caso aqui vai aparecer Azure porque eu já baixei um pacote de extensão, uma extensão chamada Azure, e dentro dessa extensão ela tem inúmeros pacotes de serviços da Microsoft relacionados ao Azure. Então eu tenho ali, por exemplo, o meu App Service, tem minha Functions, o API Management, tenho o
o storage, tem o virtual machines, databases, mas vamos focar em functions. Se eu quiser criar uma nova função usando essa extensão, basta eu clicar aqui ó, em Create Function. Só para mostrar rapidamente para vocês, existe uma outra forma também. Claro que vocês vão precisar de uma conta no portal Azure. Se você for estudante e tiver uma conta de e-mail com @br. alguma coisa, vocês podem estar habilitando, fazendo uso do serviço do Azure Functions de graça para estar alocando na nuvem. Então aqui, ó, cliquei ali em Create New Function, clico aqui ó, em HTTP Trigger, digito o nome da minha função, vou botar aqui ó, create, vou botar aqui só como teste, create teste funcionário, vou dar um enter, vou definir o meu authorization level, no meu caso aqui, como a gente tem feito, a gente bota como anônimo. Vou voltar aqui para o meu projeto, já vai aparecer aqui o teste funcionário, o meu index, inclusive sample data, dat, é tipo um arquivo para definir algumas coisinhas aqui. A diferença é que eu vou mudar aqui os métodos, incluir a minha regra de negócio e tudo mais. Mas eu vou deletar porque já está criado, né? O Create Função, só para mostrar também que vocês podem criar usando essa extensão. Depois que você instala essa extensão, o que vai acontecer? Ele vai habilitar para mim. Note que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu estou conectada no Azure. Tô conectada. Beleza. Se eu quiser implementar essa função na nuvem, por exemplo, eu quero implementar o meu listar porque eu preciso manter a minha lista de funcionários atualizada, sempre mostrando ali, né? É uma coisa que eu preciso ali todo momento estar requisitando ali o meu verbo HTTP output. Então, basta eu clicar com o botão direito aqui, ó. E note que vai aparecer uma opção, quando você clica com o botão direito em cima da função, 3 opções aqui: Deploy to Web App, Deploy to Function App, Deploy to Static Website, Upload to Azure Storage. No nosso caso, basta escolher essa opção aqui, ó, que é Deploy to Function App. E olha o que vai acontecer. Deixa eu só voltar aqui. Aí ele vai pedir para eu entrar na minha conta do Azure. Vou entrar aqui, vai aparecer a página do Azure. Estou conectando aqui. Novamente, se você for estudante de faculdade, ele vai dizer, ó, você agora já está conectado, você já pode fechar essa página, porque aqui, ó, se eu voltar aqui no meu Visual Studio Code, aqui, ó, ele já vai aparecer para mim aqui, ó, aqui embaixo, ó, habilitado, dizendo que eu estou logada no Azure. Perdão, só um minutinho. Aqui, ó, só um minutinho, mostrando, opa, aqui de novo para vocês, opa, não, acho que não vou conseguir. Então aqui, ó, já está habilitado aqui. Aí aqui eu vou escolher a minha subscription, que no meu caso aqui, deixa eu ver aqui, que é global, não, aqui é CA, beleza. Aqui eu posso já criar uma nova função dentro do Azure, inclusive vou até mostrar aqui para vocês, Create a New Function App in Azure. Eu vou dizer o nome dessa função, eu vou botar aqui, tem que ser um nome único, né, dessa função. No nosso caso aqui, eu vou botar GLAU update funcionário, só como exemplo, que ele vai virar uma URL. Vou escolher o meu runtime do Node. Eu gosto de usar sempre a penúltima versão, então nesse caso eu vou escolher a versão 10. Escolher qual a região que eu vou estar hospedando essa minha função. Nesse caso, você pode estar escolhendo o Brasil South, o mais próximo possível da onde você esteja, mas como para fins de demos, eu vou estar usando aqui o West US 2. E está criado aí.
Note que nesse momento ele está executando justamente aquele artigo, ou aquele arquivo que é o task.json, o comando npm prune. O que está querendo dizer? Que esta função ela já está indo para a produção, né? E já está criando ali por debaixo dos panos, quando está escrito aqui deploy to alguma coisa, ele está dizendo o seguinte: nós estamos criando um grupo de recursos para você, nós estamos linkando lá com a sua subscription lá no Azure, já está criando um Application Insights, que é justamente um produto dentro da Microsoft que você pode fazer uma análise mais profunda se a sua função está funcionando ou não. É tipo um parâmetro ali para você ter um dashboard, para você ter uma noção do que está acontecendo, e pronto, está implantada a função. Se a gente entrar lá no portal Azure, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Estou aqui com o meu portal Azure aberto, vou vir aqui em Resource Groups. Dei uma pausada aqui porque tem informações sensíveis aqui, mas provavelmente ele deve ter criado para a gente aqui um grupo de recursos chamado GLAW Update Funcionário. Olha ele aqui, ó. Ó aqui. Então vamos abrir ele aqui. Dentro desse grupo de recursos, ele vai mostrar tudo que foi criado para a gente naquele comando. Então ele criou aqui, né? Ele criou aqui um Application Insights, um Storage Account, porque você precisa do Storage para poder justamente gravar informações ali dentro. Aqui, ó, nossa Azure Functions e onde está hospedada a nossa função. Então vamos focar aqui, ó. Então aqui tem todas as informações. Note que tá habilitado aqui. Observem que a nossa função está implementada. Está na nuvem já. Aqui eu tenho todas as informações, quanto que eu estou gastando e tudo mais. Posso vir aqui em configurações. Vim aqui as informações que eu preciso, ó. Eu tenho, ó, estou usando o Node 10, versão 10 e tudo certinho aqui funcionando. Se vocês quiserem obter mais informações a respeito dessa parte do portal do Azure, porque, novamente, eu posso também habilitar meu custom domains aqui também. Aqui dentro do Functions, que é a parte interessante aqui, ó. Ele já mandou tudo para mim. Olha lá, ele mandou create. Se não me engano, tá tudo aqui funcionando, bonitinho, já tá tudo criado pra gente. Simples assim. Se você quiser usar o code mais teste, eu posso testar essa função aqui dentro do portal Azure. Note que tudo que nós desenvolvemos dentro da nossa aplicação localmente, ela já está aqui, ó. Claro que não vai funcionar, porque eu preciso fazer a migração do Mongo no Azure, aí já entra uma outra parte que eu não vou entrar em detalhes, porque aí eu já poderia estar usando, por assim dizer, o Cosmos DB, por exemplo. Mas lá nesse workshop eu ensino como vocês podem fazer essa migração do Mongo para o Cosmos DB. Inclusive, o Cosmos DB disponibiliza de uma camada free tier que vocês podem estar testando gratuitamente também, tá? Vocês podem depois estar fazendo uso. Posso usar aqui o meu integration, conferir através do meu monitor se as informações
quantas vezes a minha requisição falhou, quantas vezes ela deu success, por exemplo, ver minhas function keys, enfim. Você tem várias informações que uma vez que você implementa dentro do Azure, você pode ter inúmeras informações contidas aí. Ok? Bom, vocês viram o quão fácil é implementar, né, o Azure Functions usando essa extensão do Azure Functions Extension dentro do Visual Studio Code. Então, a gente já pode aprender muita coisa hoje aqui. Então, vamos voltar para a tela de apresentação. Então, vamos mudar de tela aqui. Então, hoje a gente pode aprender muita coisa, né? Essa demo a gente pode aprender, assim, a gente pode ver muita coisa interessante, né? Então, a demo nos mostrou que de uma maneira muito simples a gente pôde, de fato, simplesmente criar um CRUD em apenas 15 minutos usando o Azure Functions. Claro que teve ali alguns contratempos e também, claro, que eu usei alguns snippets, mas mesmo usando os snippets que eu mesmo criei ali dentro do Visual Studio Code, vocês podem ver o quão simples é criar um CRUD usando o Azure Functions. Nós podemos ver ali também, de uma maneira muito simples, como que a gente pode fazer essa mudança dentro do front, simplesmente mudando ali a porta, né, padrão ali do Azure Functions, que é o 7071. Outra coisa também que nós podemos observar nessa demo, nesse Hands-on Lab que a gente praticamente fez aqui, o uso da extensão do Azure Functions, que a gente podia ter usado. Não necessariamente a gente precisa estar fazendo uso de criar uma nova função usando o Command CLI, por exemplo. A gente poderia ter usado, né, a extensão. Propositalmente, eu preferi usar o CLI para poder explicar detalhadamente o que nós estávamos fazendo, né? Mas vocês poderiam também estar criando uma nova função usando a extensão do Azure Functions dentro do Visual Studio Code. E, finalmente, nós vimos quão fácil é implementar uma nova função dentro do Azure Functions, usando justamente essa extensão. Podemos observar também que é muito rápido, muito simples, e o quanto de informações que nós podemos obter usando, implementando essa função dentro do Azure, que nós podemos obter várias informações importantes, entre elas nós podemos executar a nossa função dentro do portal Azure, nós podemos identificar se aquela função que nós implementamos na nuvem, que está alocada na nuvem, quantas vezes ela deu erro, quantas vezes ela deu bem sucedido. Nós podemos ter um gráfico em forma de dashboard, mostrando ali os gastos que aquela função está nos trazendo. Como é que a gente pode fazer ali também a implementação de custom domain também, né, através da nossa função. Então, várias coisas interessantes que nós podemos aprender. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, assim que toda vez que a gente faz uso do Azure Functions, né, mais o Node.js, a gente vai poder ter aí uma função, uma aplicação escalável. Eu acho que as palavrinhas mágicas que a gente acaba tendo quando faz uso desse tipo de arquitetura, principalmente usando aí o Azure Functions junto, né, com o Node, é a escalabilidade e a resiliência desse projeto. Mas lembrando, né, que tudo envolve um custo. Então, vocês precisam analisar qual é a função necessária que está causando ali um gargalo maior dentro do seu projeto que precisa ali alocar na nuvem. Falando de alguns recursos importantes, então eu vou deixar disponível aqui um pouquinho essa tela. Aqui nós temos alguns recursos que vocês podem estar dando continuidade nos estudos em relação ao Azure Functions. Entre eles aí nós temos a documentação do Azure para desenvolvedores JavaScript e Node.js. Temos também a documentação oficial do Azure Functions,
Vocês podem baixar também a extensão do Azure Functions através desses links aqui. E eu vou estar deixando disponibilizado aqui 2 links bastante interessantes. Um é um e-book grátis de um livro da Packet, que vem falando a respeito do uso do Azure Serverless Compute Cookbook. É um livro bastante hands-on, está em inglês, mas eu recomendo a leitura dele. E é o link do repositório desse workshop, inclusive que mostra a parte que eu não pude abordar aqui por conta do tempo, é justamente a migração do banco local para o Cosmos DB. Mas a gente conseguiu abordar mais ou menos aí 90%, pode-se dizer, vamos dizer 90% não, mas uns 85% do que foi prometido no início. Um outro recurso que eu gostaria de estar falando com vocês é a respeito da nova plataforma de ensino da Microsoft, que é o Microsoft Learning. Lá você encontra inúmeros cursos relacionados a Cloud Computing. Nós podemos ver que nesse período que nós estamos vivendo, os serviços de nuvem se tornaram muito importantes. Então, uma vez que você é uma pessoa desenvolvedora e precisa obter conhecimentos de serviços fundamentais de nuvem, como o Virtual Machine, Static Web Apps, como você pode implementar, por exemplo, uma página estática web de graça dentro do Azure, como que você pode estar usando justamente o Azure Functions, containers, tudo que vocês quiserem obter um conhecimento a mais a respeito de Cloud Computing, vocês podem estar entrando justamente nessa plataforma chamada Microsoft Learning. Inclusive eu deixei aqui o QR Code, mas se vocês não conseguirem acessar agora com o QR Code, eu já deixei o link aqui embaixo, de um curso do Microsoft Learning de Serverless, criado aí pelo Burke Holland, que ele pega uma aplicação React, tá justamente já pronta. Ele tem nesse projeto, igual eu fiz aqui, ele tem um back-end local e o React, que alimenta dentro do Cosmos DB. No caso dele, já usa o Cosmos DB. Aí o que ele faz? Ele faz essa mesma migração, mostrando o passo a passo, só que no caso ali ele já ensina, já usando ali o Cosmos DB, e ele explica alguns detalhes, algumas nuances mais importantes em questão da implementação usando a extensão do Visual Studio Code e como você deve proceder dentro do portal Azure. Se vocês quiserem obter mais informações, bastam estar acessando esses 2 links. E se vocês quiserem manter contato comigo, eu sou uma pessoa que eu estou sempre disponível nas principais mídias sociais, entre eles aí mais o LinkedIn, o próprio Twitter, se vocês quiserem me seguir lá no Twitter, e agora, ultimamente, pela Twitch. Outro ponto também que eu esqueci de mencionar no slide anterior é que a Microsoft ela tem um novo canal que se chama Learn TV. Se vocês quiserem obter mais informações, eu vou estar deixando aqui também para vocês acessarem essa TV da Microsoft, e ela passa conteúdos de Cloud Computing em 24/7, então 24 horas, você pode acessar a hora que você deseja e você já tem ali a programação, você escolhe o tipo de treinamento ou a palestra que você queira ver ou assistir. Então, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu vou até mudar minha tela aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse Hands-on Lab que eu preparei especialmente para todos vocês, vocês podem estar me procurando ou lá no LinkedIn ou até mesmo no Twitter. Então, eu estou aberta a responder as perguntas e dúvidas que vocês tiverem. Então, desde já, eu agradeço a presença de todos vocês e principalmente a atenção. E desde já, muito obrigada a todos e nos vemos até o próximo Hands-on Lab ou alguma palestra que nós pudermos nos encontrar novamente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.